Perder alguém é mais do que lidar com a ausência. É enfrentar o peso das lembranças e a forma como elas mudam o que sentimos sobre o passado e o presente. Essa história é forte, cheia de emoções que vão além do que as palavras conseguem expressar. Espero que vocês estejam prontos, porque ela nos faz pensar no que realmente nos conecta com aqueles que amamos, mesmo depois que eles se vão. Quem nos conta esse primeiro relato é a Amanda. Oi, Dom, aqui é a Amanda. Desde já quero te avisar que meu português não é dos melhores, mas me esforço para que dê para entender. Ficarei muito grata se você puder contar minha história de uma forma clara. Te mando um abraço forte e muito obrigada por este canal tão especial. Não há uma noite em que eu não escute algum de seus relatos. Escuto várias vezes porque adoro, especialmente os que falam de bruxas. A história que quero compartilhar aconteceu comigo faz 8 anos. Recebi uma ligação da minha tia Marta com uma notícia terrível. Meu pai havia sido atropelado por um agente de trânsito que pilotava uma moto. Ele foi arrastado por cerca de 20 metros lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele estava vivo, mas em estado grave no hospital. Assim que desliguei, arrumei minha mala e avisei meus irmãos. Um deles foi comigo para Foz do Iguaçu, saindo de Uberlândia, Minas Gerais, onde moro. Foram mais de 10 horas de estrada que pareceram uma eternidade. Ao chegar, fomos direto ver meu pai. Ele tinha fraturas graves, a bacia quebrada, mantida por pinos de metal e uma perna partida em 3 lugares. Foi devastador vê-lo assim, mas ao menos estava vivo. Depois das cirurgias, conseguimos conversar com ele. Mesmo com dores intensas, ele parecia feliz por estarmos ali e me disse: "Não se preocupe, minha filha, erva ruim não morre fácil." Ele deu uma risada, embora eu pudesse notar um leve medo em seu olhar. O médico explicou que dentro de uma semana ele passaria por outra cirurgia e deveria ficar bem. Alguns dias depois voltamos para casa para buscar roupas e também levar meu irmão mais novo, que queria ver nosso pai. Mal havíamos passado uma noite em Uberlândia quando recebi a ligação mais dolorosa da minha vida. Meu pai havia falecido. O motivo foi uma complicação pulmonar, água nos pulmões, que ninguém havia detectado. Ele teve dificuldade para respirar e até hoje acredito que foi negligência do hospital. O acidente aconteceu durante os eventos da Independência do Brasil, no feriado de 7 de setembro. Após o feriado, o médico que cuidava dele saiu de férias, deixando meu pai sob os cuidados apenas das enfermeiras. No entanto, minha tia Marta percebeu algo estranho antes do falecimento dele. Meu pai disse a ela que minha mãe e meu tio, que é pastor, haviam ido orar por ele. Minha tia achou isso estranho, pois minha mãe nunca viajava para aquela região do país e já estava separada dele há muito tempo. Mesmo assim, ela não perguntou nada para não incomodar. Quando minha tia me ligou para confirmar se minha mãe estava em Foz do Iguaçu, eu disse que não, que ela estava comigo em Uberlândia, bem na minha frente naquele momento. Foi aí que pensamos que talvez, por falta de oxigênio, ele tivesse tido uma visão dela. Isso me deixou ainda mais triste, saber que ele morreu sozinho e que em seus últimos momentos acreditou ver o amor da sua vida. Depois dessa ligação, lembro que fiquei paralisada por um momento e em seguida chorei descontroladamente nos braços da minha mãe. Eu havia deixado meu pai bem no hospital. Com o coração partido, avisei meus irmãos sobre o que tinha acontecido. Meu irmão mais velho, Rodolfo, nos levou até Foz do Iguaçu, porque eu estava em choque e não conseguia dirigir. Meus olhos estavam constantemente marejados e eu mal enxergava a estrada. Chegando lá, velamos meu pai por 2 dias. Foram os dias mais tristes da minha vida. Ver meu pai deitado em um caixão, sem vida, e tocar suas mãos geladas foi um golpe indescritível. Por fora, tentei me mostrar forte, mas por dentro a dor parecia insuportável. Organizei tudo com a procuradoria e a funerária para que meu pai fosse cremado em São Paulo. Após acertar os detalhes, a funerária me explicou que o transporte seria feito de ambulância e eu deveria estar presente em São Paulo para identificar o corpo antes da cremação. Foi difícil acompanhar a saída do corpo de Foz do Iguaçu. Meu irmão queria ir comigo, mas eu preferi fazer isso sozinha. A funerária garantiu que tudo correria bem, mas cada detalhe me fazia reviver a dor da perda. Quando o vi,
Chorei e me despedi da única maneira que consegui. Beijei suas mãos e bochechas. Abracei-o sabendo que seria a última vez que o tocaria. Depois disso, voltei para Uberlândia. 10 dias depois, fui avisada que as cinzas estavam prontas. Foi a partir daí que mergulhei em uma profunda depressão. Chorava e bebia todos os dias, agarrada às suas cinzas e roupas, como se aquilo pudesse aliviar a ausência. Vivi assim por 9 meses. Acordava muitas vezes gritando, chorando e chamando por ele. Lembro-me bem de minha mãe entrando no quarto para tentar me acalmar, mas eu só conseguia perguntar: "Por que, mamãe? Por que, meu papai?" Ela tentava me consolar, mas era difícil para ela me ver naquele estado. Tinha medo de que eu perdesse completamente a razão. Abandonei o trabalho. Minha vida se resumia a chorar e beber. Implorava a Deus para que me permitisse vê-lo e abraçá-lo mais uma vez. No desespero, até comprei um tabuleiro Ouija, acreditando que poderia me comunicar com ele. Claro, nunca consegui. Muitas vezes, outros espíritos se manifestavam, mas eu sabia que não eram ele. Eu tinha maneiras de testá-los e mesmo que respondessem a algumas perguntas, era evidente para mim que não era meu pai. Em um desses dias voltei da loja de bebidas e minha mãe, já cansada de me ver assim, me repreendeu por continuar bebendo. Ela estava claramente sofrendo, mas eu a ignorei e fui para o meu quarto. Assim que abri a porta, fiquei paralisada. Meu pai estava ali, sentado na cama, de costas, olhando pela janela. Meu corpo congelou. Tentei me convencer de que era a bebida, a tristeza, ou minha mente pregando peças. Queria entrar e abraçá-lo, mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era ele. Eu sabia que o tinha perdido meses atrás. Minha mãe, percebendo minha reação, veio ver o que estava acontecendo. Quando parou ao meu lado e também viu a figura, lembro claramente de sua expressão de terror. Ela ficou sem ar e fechou a porta devagar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sei se era medo, tristeza ou ambos. Ela me abraçou com força e disse: "Esse não é seu pai, minha filha. Isso não é algo bom. Deixe-o descansar em paz. Ele não consegue ir embora porque você não deixa. Seu pai nunca gostaria de te ver assim. O que ele diria se visse como você está agora?" Essas palavras e aquela aparição me fizeram despertar. Decidi parar de beber e voltei ao trabalho. Minha mãe e eu montamos um altar para o meu pai. Colocamos suas cinzas, fotos, uma vela e rezamos por ele, pedindo que encontrasse paz. Com o tempo entendi que a dor às vezes é tão grande que acabamos impedindo aqueles que já partiram de descansarem. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Eu me chamo Bernardo e tenho 45 anos. Nasci no interior de Minas Gerais, mas já faz muitos anos que moro na capital, Belo Horizonte. Minha trajetória começou a mudar quando perdi meu pai e minha mãe resolveu retornar para o nosso povoado de origem. Na época, ainda jovem, decidi permanecer aqui para tentar construir minha própria história. Comecei cedo na profissão de taxista. No início, tudo parecia um desafio imenso, mas com o tempo conquistei meu espaço. Os passageiros gostavam de pegar meu táxi porque eu sempre oferecia uma conversa agradável e um sorriso acolhedor. Esse trabalho me trouxe a oportunidade de conhecer muitas pessoas e ouvir suas experiências de vida. Já fui casado, mas o casamento acabou não dando certo e me separei. Não tenho filhos. Então, o táxi acabou se tornando minha companhia constante. Mesmo sozinho, encontrei satisfação naquilo que fazia. Todas as manhãs, eu me levantava cedo e saía para a cidade, buscando passageiros e levando-os aos seus destinos. Foi durante essas rotinas que passei a notar Paloma, minha vizinha. Ela era uma mulher encantadora, com longos cabelos negros e um sorriso que iluminava tudo à sua volta. Todas as manhãs, eu a via acompanhando os filhos até a escola. Não conseguia evitar o fascínio que sentia por ela. Mas Paloma era casada com um homem que, pelo que eu via, não a tratava bem. Ele era grosseiro, muitas vezes agressivo
e cheio de mau humor. Por mais que meu coração insistisse em pensar nela, eu sabia que nossas vidas eram separadas. Paloma tinha sua realidade e eu tinha a minha. Ainda assim, não conseguia evitar imaginar como seria se as coisas fossem diferentes, se ela pudesse estar ao meu lado, mas sabia que tudo isso não passava de um desejo distante. Minha vida continuava num ritmo quase previsível, até o dia em que conheci Cecília. Ela apareceu de forma inesperada e me levou a um lugar que mudaria completamente a minha história. Cada dia no táxi começava igual. Eu acordava antes do amanhecer, com a cidade ainda silenciosa, e partia para o meu turno. Ser taxista era sempre imprevisível, com encontros variados e histórias inesperadas. Alguns passageiros gostavam de conversar sem parar, outros eram mais fechados, mas todos tinham algo a dizer. Eu gostava de ouvir. No entanto, o ponto alto das minhas manhãs era ver Paloma. Sempre que saía do prédio, cruzava com ela caminhando com os filhos para a escola. Paloma tinha uma presença delicada e marcante, com seus cabelos escuros e olhos que carregavam uma mistura de melancolia e esperança. Quando ela sorria, parecia iluminar o dia inteiro. Eu não conseguia entender como alguém tão gentil e carinhosa podia viver com um homem tão desagradável. Era doloroso assistir ao jeito rude como ele a tratava, muitas vezes gritando ou humilhando-a publicamente. Isso despertava uma raiva profunda em mim, misturada com a vontade de protegê-la. Aos poucos, comecei a criar situações para encontrá-la. Se a via saindo, diminuía o passo ou fingia estar mexendo no táxi, apenas para observá-la por mais um instante. Às vezes, nossos olhares se cruzavam e ela me dava um sorriso tímido que alegrava o meu dia inteiro. Sentia que existia algo entre nós, mesmo que nenhum de nós falasse sobre isso. Contra minha própria razão, comecei a imaginar um futuro onde estaríamos juntos. Pensava em como poderia trazer alegria à sua vida, em como poderíamos criar uma família longe daquele homem que a fazia sofrer. Todas as noites, ao voltar para casa, essas fantasias me acompanhavam. Eu sonhava com Paloma, com a ideia de que um dia ela poderia ser minha. Mas no fundo sabia que tudo isso não passava de um sonho. Paloma estava presa a uma realidade difícil de mudar, e eu tinha que aceitar isso, por mais que doesse. Meu fascínio por Paloma crescia a cada instante. Era inevitável. Sentia, em meu íntimo, que havia algo único nela, como se nossos caminhos estivessem conectados por um fio invisível. Por mais que tentasse me convencer a deixá-la de lado, minha mente insistia em voltar para ela. Assim, entre meu trabalho e esses pensamentos, os dias iam se arrastando, um após o outro, até que algo inesperado aconteceu. Era uma manhã rotineira. Acordei cedo, preparei meu café e liguei o táxi. Já estava nas ruas, à procura de passageiros, enquanto minha mente vagueava para Paloma, quando uma mulher subiu em meu carro. Ela parecia aflita e carregava uma inquietação nos olhos. "Preciso que me leve para este endereço o mais rápido que puder", pediu, entregando-me um papel com o destino anotado. Ao ler o endereço, reconheci imediatamente a região. Era um dos bairros mais perigosos de Belo Horizonte, conhecido por suas histórias de violência e abandono. Um calafrio percorreu minha espinha, mas junto com ele veio uma curiosidade que não pude evitar. "Senhorita, tem certeza disso? Esse lugar é extremamente arriscado. Ir para lá pode ser perigoso", avisei, esperando que reconsiderasse. Ela balançou a cabeça com firmeza. "Tenho plena certeza. É algo muito importante. Pode cobrar o que for necessário, mas preciso chegar." Sem mais argumentos, coloquei o carro em movimento e seguimos em direção ao bairro. Quando chegamos, deparei-me com uma casa deteriorada que parecia à beira de desabar. Do lado de fora, uma fila de pessoas aguardava para entrar. Cecília, era assim que ela se chamava, pagou a corrida e pediu que eu aguardasse. "Espere aqui, por favor. Compensarei o tempo que gastar", disse, antes de desaparecer no meio da multidão. Estacionei por ali mesmo e, sem nada melhor para fazer, me acomodei e comecei a folhear algumas revistas antigas que carregava no carro. O tempo parecia se arrastar. Quase 1h30 depois, Cecília retornou.
Agora, com uma expressão mais serena, pediu que eu a levasse de volta. No caminho, não consegui segurar minha curiosidade. O que exatamente tem naquela casa? Perguntei, tentando parecer casual. Ela esboçou um sorriso e respondeu sem hesitar. Ali vive Dona Adália, uma benzedeira famosa. Ela faz todo tipo de trabalho, desde resolver problemas de saúde até assuntos de amor. Quando ninguém mais pode ajudar, ela ajuda. As palavras dela ficaram martelando na minha cabeça. Sempre tive minhas dúvidas sobre essas coisas, mas algo na confiança com que Cecília falava me deixou intrigado. E você acredita que ela pode realmente ajudar com qualquer coisa? Perguntei, tentando disfarçar meu crescente interesse. Absolutamente. Se você precisa de ajuda no amor, por exemplo, ela é a pessoa certa. Basta dizer que vai da minha parte. Cecília, filha de Joana. Guardei aquela informação como se fosse um segredo valioso. Após deixá-la em seu destino, as palavras de Cecília não saíam da minha cabeça. Será que Dona Adália poderia realmente me ajudar com Paloma? Parecia uma ideia absurda, mas a possibilidade me perseguia. Os dias passaram e eu continuava a remoer essa ideia. Até que, em um sábado de manhã, decidi que não havia nada a perder. Peguei o táxi e fui até a casa de Dona Adália, curioso para descobrir se Cecília falava a verdade. Quando cheguei, lá estava a fila, pessoas esperando pacientemente, cada uma com sua necessidade e esperança. Entrei na fila, ansioso por minha vez. Dona Adália era uma senhora baixa e idosa, mas com uma vitalidade que parecia desafiar o tempo. Seus olhos intensos me analisaram assim que entrei, e com um gesto discreto, ela me indicou onde deveria me sentar. "O que o trouxe aqui, meu filho?" perguntou com uma voz calma, porém carregada de firmeza. Com um misto de nervosismo e esperança, contei a ela sobre Paloma, sobre meus sentimentos e meu desejo de estar ao lado dela. Dona Adália ouviu tudo em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ela me encarou com seriedade, como se pesasse cada palavra que diria. "Se é isso que realmente deseja, saiba que haverá um preço. A magia não é algo simples, e suas consequências sempre aparecem", advertiu com clareza. Mesmo diante de suas palavras, minha determinação permaneceu firme. Seguindo suas instruções, escrevi meus desejos por Paloma em um pedaço de papel. Dona Adália então iniciou um ritual, queimando o papel e guardando as cinzas em um pequeno saco negro. "Pegue isto", disse, entregando-me o saquinho. "Espalhe as cinzas em um lugar especial. Ela estará com você, mas lembre-se, jamais quebre sua promessa ou o preço será alto." Saí daquela casa com o coração acelerado, sentindo uma estranha mistura de ansiedade e apreensão. Tudo parecia surreal, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia conter a expectativa. A partir daquele momento, minha vida tomou um rumo que eu jamais imaginaria. Os dias seguintes mantiveram o mesmo ritmo de sempre. No entanto, toda vez que via Paloma, era impossível não sentir que algo diferente estava prestes a acontecer. A ideia de que as sementes de uma nova história haviam sido plantadas mexia comigo. Então, numa manhã aparentemente comum, enquanto ajustava o táxi para mais um dia de trabalho, ouvi batidas desesperadas na porta. Ao abri-la, deparei-me com Paloma, acompanhada de seu filho menor. Seu rosto estava pálido e os olhos inchados de tanto chorar. Sua voz, trêmula, revelou um desespero que cortou meu coração. "Bernardo, desculpe aparecer assim, mas não tenho mais ninguém a quem recorrer", começou, e uma lágrima rolou por sua face. "Meu marido, ele morreu ontem em um acidente no trabalho. Preciso de ajuda para resolver os trâmites do funeral. Minha família e amigos me abandonaram e não sei o que fazer." Meu peito apertou ao ver sua dor, mas ao mesmo tempo percebi que essa era minha chance de estar ao seu lado. "Paloma, não se preocupe, estou aqui para o que precisar. Entre no carro, vamos resolver isso juntos", respondi, tentando soar confiante e oferecer algum conforto. No trajeto, Paloma contou os detalhes do acidente. Seu marido, que trabalhava como inspetor de qualidade em uma fábrica, havia sido esmagado por máquinas mal armazenadas. As autoridades mostraram imagens para que ela pudesse fazer o reconhecimento, o que só aumentou seu sofrimento. Suas lágrimas caíam sem parar.
e meu coração se dividia entre compaixão por ela e raiva pelo que havia vivido. Acompanhei Paloma durante todo o processo no escritório de trâmites, ajudando-a com os formulários e apoiando-a enquanto ela conversava com os funcionários. Sua força em meio à dor me impressionava e aumentava ainda mais minha admiração por ela. Após o funeral, nossas vidas começaram a se cruzar com mais frequência, de forma natural. Paloma, sempre grata pela minha ajuda, foi se abrindo para mim aos poucos. Cada momento ao seu lado parecia estreitar ainda mais nosso vínculo. Certa manhã, enquanto tomávamos café juntos depois de levar as crianças para a escola, decidi que era hora de revelar o que sentia. Paloma, preciso lhe dizer algo importante. Comecei, com o coração disparado. Sei que ainda é recente e talvez não seja o momento ideal, mas não consigo mais guardar isso. Gosto de você, muito mais do que imagina. Quero estar ao seu lado, cuidar de você e fazer você feliz. Quero ser alguém que possa amar você de verdade. Para minha surpresa, Paloma não recuou. Ao contrário, ela segurou minhas mãos firmemente e, com lágrimas nos olhos, me encarou profundamente. Bernardo, você tem sido uma força indescritível para mim e para meus filhos. Também percebo que sinto algo muito intenso por você. No início pensei que fosse errado, mas agora tenho certeza. Também quero estar ao seu lado. Nos abraçamos com força e nosso primeiro beijo selou o que parecia ser um alívio para tudo o que havíamos enfrentado até aquele momento. Era como se o universo nos tivesse conduzido até aquele instante, cheio de amor e esperança. A partir desse dia, nosso relacionamento começou a crescer. Mesmo com as dúvidas que carregávamos, sabíamos que era o início de algo especial. Mas logo ficou claro que nosso caminho não seria tão simples. Eventos inexplicáveis começaram a acontecer e uma dúvida inquietante se instalou. Será que o espírito do falecido marido de Paloma estava realmente em paz? Paloma e eu começamos a construir nossa vida juntos. Estar com ela parecia um sonho realizado, como se finalmente tivesse encontrado o lugar onde pertencia. Contudo, percebemos rapidamente que nossa felicidade estava longe de ser fácil. Tudo começou com coisas aparentemente pequenas. Em uma noite, enquanto jantávamos na casa dela, a lâmpada da sala explodiu sem nenhuma explicação. O barulho nos assustou tanto que quase caímos das cadeiras. Tentamos ignorar, mas um pressentimento incômodo começou a crescer em nós dois. Dias depois, estávamos assistindo televisão quando um quadro caiu da parede de repente. Não havia vento, tampouco algo que justificasse aquilo. Paloma me olhou cheia de preocupação e percebi que ela também sentia que algo estava errado. As coisas se tornaram ainda mais perturbadoras quando passamos a ouvir batidas na porta durante a madrugada. Eram toques suaves, mas insistentes, como se alguém quisesse chamar nossa atenção. Cada vez que abríamos a porta, no entanto, não havia ninguém. Paloma começou a ficar visivelmente assustada, e isso começou a afetar nossa paz. Certa noite, o som de passos ecoou pelo corredor. Ficamos paralisados, ouvindo atentamente. Os passos se aproximaram do quarto e pararam diante da porta. Respirei fundo e, com coragem, abri de repente, mas não havia ninguém. O calafrio que senti foi indescritível. Algo invisível estava ali conosco. Então veio o sonho. Nele, o falecido esposo de Paloma apareceu com um olhar cheio de fúria. Ele me acusava de ter destruído sua família, dizendo que nunca descansaria e que faria de tudo para nos separar. Acordei em pânico, suando frio, com a sensação de que aquilo não era apenas um sonho. Decidi procurar Dona Adália novamente. Precisava de respostas. Voltei à sua casa e relatei todos os acontecimentos. Ela me ouviu com a mesma atenção de antes, mas seu semblante estava mais sério. Bernardo, qualquer coisa desse tipo traz consequências. O espírito desse homem está inquieto. Ele sente que perdeu o que era dele e está tentando proteger isso. Você precisa ter muito cuidado, disse ela, com um tom de advertência. As palavras dela me deixaram apreensivo, mas também determinado. Eu não deixaria nada nem ninguém afastar Paloma de mim. Dona Adália me entregou um amuleto e ensinou algumas orações, dizendo que poderiam ajudar a acalmar o espírito inquieto. Voltei para casa com uma mistura de medo e esperança.
Sabia que estava enfrentando algo que ia além do que podia entender, mas também sabia que não desistiria de Paloma. Cheguei em casa e compartilhei com Paloma tudo o que Dona Adália havia me dito. Decidimos seguir seus conselhos e enfrentar juntos o que quer que fosse. Mas os fenômenos sobrenaturais não pararam. Em uma noite, enquanto estávamos deitados, sentimos uma presença no quarto. O ar ficou gelado e as luzes começaram a piscar. Foi então que vimos no canto do quarto a silhueta do marido de Paloma. Seu olhar transbordava ódio. Paloma chorava desesperada, enquanto eu lutava para conter meu próprio medo. "Deixe-nos em paz", gritei com toda a força que consegui reunir, mas a figura permaneceu imóvel. A lembrança das orações que Dona Adália me ensinou veio à mente e comecei a recitá-las em voz alta. Pouco a pouco, a figura começou a desaparecer, como fumaça se dissipando no ar. Quando finalmente sumiu, Paloma e eu nos abraçamos aliviados, mas ainda aterrorizados. Mesmo com a diminuição dos eventos sobrenaturais, sentíamos que o espírito dele ainda nos rondava, observando, esperando. Apesar disso, continuamos com nossa vida. Ficamos noivos e planejamos um casamento simples, cheios de expectativa pelo futuro. Trabalhei exaustivamente, dobrando meus turnos para economizar o máximo que podia. Queria dar a Paloma e aos seus filhos tudo o que eles mereciam. Por mais cansativos que fossem os dias, o sorriso de Paloma sempre fazia tudo valer a pena. Mas o destino parecia ter outros planos. Certa noite recebi um pedido de um cliente habitual. Ele precisava viajar urgentemente para uma cidade vizinha. Já era tarde, mas aceitei pelo bom pagamento. Carreguei o passageiro e seguimos pela estrada deserta. Meu cliente era um homem amigável e falante. A conversa fluiu, tornando a viagem mais leve. Quando chegamos ao destino, ele me pagou generosamente e, antes de sair, deixou um aviso que me gelou por dentro. "Cuide-se no caminho de volta, tenho um mau pressentimento", disse com um olhar que parecia carregar um peso incomum. Agradeci e iniciei o retorno. O cansaço começou a me dominar. O silêncio no táxi era esmagador, e por mais que tentasse me manter alerta, bebendo água e abrindo as janelas, o sono me vencia aos poucos. Então as luzes do táxi começaram a piscar. O ar ficou frio como gelo, e senti uma presença no banco do passageiro. Olhei de relance e vi a figura sombria do marido de Paloma, o mesmo olhar carregado de ódio fixado em mim. Meu corpo ficou paralisado de medo. Antes que eu pudesse reagir, perdi o controle do volante. O táxi derrapou e saiu da estrada, rolando até cair em uma vala. O som do metal se retorcendo misturava-se com a dor que tomou conta de mim. Foi a última coisa de que me lembro antes de perder a consciência. Quando acordei, estava no hospital. Meu corpo estava envolto em bandagens e uma dor constante latejava em cada parte de mim. Só então percebi a extensão do que havia acontecido. Eu havia perdido as pernas no acidente. A dor física era excruciante, mas nada se comparava ao vazio emocional. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Nos momentos de solidão e dor, comecei a revisitar cada escolha que me levou até ali. Lembrei-me das palavras de Dona Adália, seus alertas sobre as consequências de mexer com o desconhecido. Só então percebi o quanto fui ingênuo ao brincar com forças que eu não compreendia. Tudo o que fiz para estar com Paloma parecia insignificante diante da imensa perda que agora enfrentava. Pensei em Paloma constantemente e no impacto que minha nova realidade teria sobre ela e seus filhos. Não queria ser um peso para eles, uma sombra do que eu havia sido. Paloma ia ao hospital todos os dias, trazendo consigo um olhar que misturava amor e tristeza. Ela insistia que minha condição não mudava nada, que me amava e queria ficar ao meu lado, mas eu sabia que o futuro seria difícil. Em uma manhã silenciosa, reuni coragem para dizer o que estava em meu coração. "Paloma, não posso fazer isso com você. Não posso ser um fardo para você e seus filhos. Você merece uma vida melhor sem carregar esse peso", disse, tentando manter a voz firme enquanto as lágrimas caíam. Paloma chorou, implorou que eu reconsiderasse, mas minha decisão já estava tomada. Sabia que deixá-la era paradoxalmente um ato de amor. Agora vivo em um pequeno quarto alugado, sustentando-me como posso, vendendo doces nas ruas. É uma vida humilde,
mas suficiente para continuar. Passo boa parte do tempo refletindo sobre as escolhas que fiz, sobre como buscar ajuda mística me deu o que eu desejava, mas a um custo que nunca imaginei pagar. Tento encontrar algum tipo de paz em meio às lembranças, mas ela parece sempre escapar. Apesar de tudo, ainda nutro a esperança de que Paloma encontre a felicidade que sempre mereceu. Minha nova rotina é simples. Todas as manhãs acordo cedo como antes, mas agora, em vez de ligar o táxi, preparo minha pequena banca de doces. Trabalho nas ruas movimentadas, onde os rostos desconhecidos se misturam, e o dia passa devagar. À noite, quando o silêncio toma conta da cidade, meus pensamentos sempre voltam para Paloma e o que poderíamos ter vivido juntos. Certo dia, enquanto estava em uma esquina vendendo meus doces, avistei uma figura familiar. Era Cecília, a mulher que me levou até Dona Adália. Ela me reconheceu de imediato e se aproximou, surpresa. "Bernardo, não acredito que é você." "O que aconteceu?" perguntou, com uma expressão de genuína preocupação. Contei a ela tudo, o acidente, a decisão de me afastar de Paloma, minha vida atual. Cecília ouviu cada palavra com atenção, balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ela respirou fundo antes de falar. "Bernardo, você fez o que achou certo na época, mas não pode continuar preso ao que aconteceu. Precisa encontrar um propósito, algo que te dê um motivo para seguir em frente", disse ela, com uma clareza que me pegou de surpresa. Aquelas palavras ressoaram fundo em mim. Percebi que estava vivendo em uma espécie de limbo, dividido entre o arrependimento pelo passado e a apatia pelo presente. Cecília me fez entender que eu precisava mais do que simplesmente sobreviver. Decidi que era hora de buscar algo que trouxesse um novo sentido para minha vida, algo que me permitisse seguir em frente. Com o passar do tempo, comecei a dedicar minha energia a ajudar pessoas que enfrentavam desafios parecidos com os meus. Passei a visitar hospitais e centros de reabilitação, compartilhando minha história com aqueles que precisavam de apoio. Descobri que, ao oferecer palavras de encorajamento e dividir minhas experiências, também encontrava uma forma de aliviar minhas próprias dores. A vida continuava difícil, mas em meio a isso percebi uma nova força dentro de mim. Compreendi que, apesar das escolhas dolorosas que fiz, elas me trouxeram até aqui e moldaram quem sou agora. Ainda sentia saudades de Paloma, mas sabia no fundo que minha decisão de deixá-la foi o certo a fazer. Minha trajetória, por mais dura que tenha sido, tornou-se uma grande lição. Aprendi que mexer com aquilo que não entendemos completamente pode ter consequências desastrosas. Mas também aprendi que, mesmo nos momentos mais escuros, é possível encontrar uma saída. Às vezes, isso exige aceitar os erros do passado, tirar lições deles e continuar em frente. Hoje, enquanto me desloco pelas ruas da cidade em minha cadeira de rodas, sinto que minha vida tem um significado diferente. Não se trata mais de lamentar o que perdi, mas de valorizar o que posso fazer pelos outros. Isso me dá uma paz que por muito tempo busquei sem encontrar. Se você chegou até aqui, agradeço por acompanhar minha história. Deixe um comentário abaixo. Vou responder com carinho. Inscreva-se no canal para que possamos levar mais histórias como esta a quem precisa. Boa noite, Dom. Me chamo Maitê. Recentemente, enquanto assistia a um relato de terror, ouvi uma pergunta intrigante no final. Perguntavam se já tínhamos ouvido sobre a ideia de nunca perguntar a hora enquanto estamos sonhando. Sei que muita gente pode pensar, ou vai pensar ao ouvir minha experiência, que sonhos são apenas sonhos e que nada além disso importa. Bem, como eu gostaria que fosse só isso. O problema é que isso continua acontecendo comigo até hoje. O que dizem é que, ao fazer essa pergunta enquanto você tem consciência de que está sonhando, as pessoas ou figuras presentes no sonho começam a persegui-lo e não permitem que você saia. Sempre achei essa ideia exagerada. Nunca acreditei de verdade, mas achei curioso, já que não é algo comum de se fazer. Mesmo assim, fiquei intrigada para ver o que aconteceria se eu tentasse.
Decidi que, na próxima vez que tivesse um sonho lúcido, testaria essa teoria. Contudo, demorou meses para eu conseguir, porque geralmente, ao perceber que estou sonhando, acabo acordando. Lembro-me com detalhes do sonho onde tudo começou. Estava na cozinha da casa dos meus pais preparando o jantar junto com minha mãe. As janelas mostravam um cenário calmo lá fora. Foi nostálgico, uma lembrança de quando morava com meus pais. Demorei a perceber que era um sonho, mas quando percebi, decidi olhar para o relógio do micro-ondas. Contudo, os números estavam embaçados. Via as luzes acesas, mas os números não faziam sentido. O restante do ambiente estava claro e nítido. Então resolvi pegar meu celular, mas ele não estava comigo. Procurei nos bolsos, mas não o encontrei. Por fim, decidi perguntar à minha mãe. Ela tirava algo do forno usando luvas para proteger as mãos de uma bandeja quente. Quando perguntei, ela me olhou e respondeu: "Para que você quer saber disso?" Achei a reação dela muito estranha. Fiquei paralisada sem saber como reagir e então tudo congelou. É estranho explicar, mas o ambiente, minha mãe, os sons lá de fora, tudo ficou parado como se estivesse em pausa. Foi nesse momento que quis acordar, mas não consegui. De repente ouvi novamente a voz da minha mãe perguntando: "O que foi, filha? Você está bem?" Tentei responder, mas as palavras não saíam da minha boca. O cenário continuava congelado. Ela não se movia, e mesmo assim, eu a ouvia falar. O medo tomou conta de mim quando, subitamente, tudo começou a se distorcer como se fosse um vídeo com falhas. A voz da minha mãe repetia incansavelmente: "O que foi, filha? Você está bem? O que foi, filha? Você está bem?" Eu não conseguia sair do sonho. Finalmente despertei gritando, completamente agitada. Meu coração estava acelerado e precisei beliscar-me para ter certeza de que estava acordada. Estava de volta ao meu quarto. Pouco a pouco meu coração foi desacelerando. Tentei voltar a dormir, pensando que tudo não passara de um sonho. Apesar de demorar, consegui dormir de novo, mas dessa vez sem sonhar nada. Por cerca de um mês continuei dormindo sem lembrar de nenhum sonho, algo bem incomum para mim, já que costumo sonhar com frequência, pelo menos na maior parte da semana. Passado esse período, a cena que desencadeou tudo se repetiu. Fiquei convencida de que aquele momento inicial foi o que deu início a toda a sequência de eventos que vieram depois. Era mais uma noite, igual àquela primeira vez. Minha mãe e eu estávamos na cozinha, cozinhando juntas. Decidi não perguntar nada dessa vez. Resolvi seguir o curso natural das coisas, acreditando que nada iria acontecer se eu simplesmente ignorasse. Porém, quando minha mãe tirou a comida do forno, ela me perguntou exatamente a mesma coisa, mesmo sem eu ter dito nada. "O que foi, filha? Você está bem?" Imediatamente tudo começou a se distorcer novamente. As palavras dela ecoavam como um disco arranhado ou uma fita VHS com defeito. "O que foi, filha? Está bem?" Fiquei apavorada. Não tinha feito nada, só deixado as coisas fluírem, mas de repente a cozinha mergulhou na escuridão e eu acordei. Tentei me acalmar e voltei a dormir, repetindo a mim mesma que aquilo era apenas um sonho. Contudo, a partir daquela noite, esse estranho pesadelo começou a se repetir frequentemente. Agora, posso dizer que sonho no máximo uma vez por semana. E quando sonho, é sempre o mesmo cenário, o mesmo momento. Minha mãe tira algo do forno, começa a me perguntar a mesma coisa repetidamente, tudo ao meu redor se distorce e eu desperto. Algumas vezes levo mais tempo para acordar, mas o padrão é sempre o mesmo. Não sonho com mais nada além disso. Meu sono ficou perturbado e acordo sobressaltada e exausta. Para piorar, a cada repetição, a figura da minha mãe no sonho se torna mais distorcida, quase irreconhecível. Sinto como se algo tivesse se quebrado nos meus sonhos, algo que eu não consigo consertar. Sei que para muitos isso pode parecer algo sem importância, só um sonho, nada mais. Mas a verdade é que não consigo descansar de verdade. Esse sonho recorrente me deixa completamente esgotada. É frustrante e assustador ver a mesma cena repetida toda vez que consigo sonhar. Procurei respostas em fóruns, em grupos na internet, mas nada ajudou. Sei que ajuda existe, mas parece que nada do que encontro é suficiente.
E essa questão não me deixa em paz. Por que isso me afeta tanto? Por que não consigo sonhar com outra coisa? O que preciso fazer? Conversei com minha mãe por telefone outro dia, mas até isso me deu medo. Tinha pavor de ouvir sua voz perguntar a mesma coisa que ela diz nos meus sonhos. Honestamente, não sei o que é pior. O que li sobre o perigo de perguntar a hora nos sonhos ou o que está acontecendo comigo agora. Isso não deveria estar acontecendo, certo? Afinal, são apenas sonhos. Mas por que essa repetição constante? Na semana que vem, vou me consultar com alguém recomendado por uma amiga, um especialista em sonhos, ou algo assim, não entendi direito. Pelo que disseram, ele já lidou com casos estranhos relacionados a sonhos. Quando falei rapidamente com ele pelo telefone, me explicou que isso não é comum e que eu precisaria me preparar, pois sair dessa situação seria um processo difícil. Por isso resolvi compartilhar minha história aqui. Caso o tratamento não funcione ou até se parecer algo enganoso, ao menos terei contado minha experiência. Se tudo der certo, prometo voltar para atualizar vocês. Também vou ficar de olho nos comentários do vídeo caso meu relato seja narrado, para ver se alguém da comunidade pode me ajudar. Por enquanto é isso. Mas antes de encerrar, deixo um aviso. Não perguntem a hora durante um sonho ou façam isso por sua conta e risco. Tenho quase certeza de que algo ruim acontece ao tentar. Alguém já ouviu relatos parecidos? O que já disseram sobre o que pode ocorrer quando fazemos essa pergunta em um sonho? Afinal, o que aconteceu com Maitê tomou completamente o lugar de qualquer outro sonho que ela pudesse ter. Tudo foi substituído por essa mesma cena, repetida incessantemente, sem espaço para algo diferente. Se puderem, compartilhem suas teorias e opiniões aqui nos comentários. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite a todos. Me chamo Bianca e hoje quero dividir uma das experiências mais intensas e perturbadoras que já vivi. Sou venezuelana, nascida no estado de Zulia, onde crenças em bruxaria e santeria são extremamente comuns. Essas tradições são tão enraizadas que muitas famílias, incluindo a minha, têm sua própria bruxa de confiança. No nosso caso, essa pessoa é Morgana, uma amiga próxima da família. Morgana é quem consulta as cartas, realiza rituais e nos protege de influências negativas. Apesar de acreditarmos em Deus, também estamos certos de que há forças invisíveis e inexplicáveis ao nosso redor. Forças que não compreendemos por completo. Santos, demônios, energias. Acreditamos que tudo isso existe. Minha história começa no dia do meu aniversário de 11 anos. Foi uma festa grande, cheia de parentes e amigos. E Morgana estava entre os convidados. Desde pequena, eu a admirava com um misto de respeito e receio. Lembro que naquela tarde, enquanto algumas mulheres conversavam perto da piscina, fiquei por ali ouvindo, sem entender muito, mas curiosa. Tudo parecia normal, até que um amigo do meu pai, visivelmente embriagado, aproximou-se do grupo de mulheres. Ele começou a dançar de forma exagerada, quase violenta, até que, de repente, empurrou uma mulher para dentro da piscina. O problema? Ela estava grávida de 8 meses. A cena foi chocante. Todos se voltaram contra ele, indignados. Mas a reação mais marcante foi a de Morgana. Ela o encarou com uma serenidade assustadora, como se já soubesse o que estava por vir. Quando o clima estava um pouco mais calmo, Morgana pegou um copo de uísque, olhou fixamente para o homem e declarou, com uma voz gelada que ainda ecoa na minha memória: por causa da sua estupidez, o inevitável acontecerá. Vou te avisar apenas por piedade. Sua mãe ficará desprotegida em 7 dias e morrerá de forma serena. Não há nada que você possa fazer, porque a doença que ela carrega vai consumi-la. Mas suas ações de hoje trarão desgraças para a sua vida. E até eu chegar à minha casa, você será como um gato, um cão e um porco, para pagar o desrespeito com essa mulher e seu bebê. Assim que terminou, o homem caiu no chão como se estivesse inconsciente. E então veio o mais aterrorizante. Ao se levantar,
Ele parecia diferente. Seus olhos estavam vazios e seu comportamento era completamente animalesco. Ele rastejava, rosnava, chorava e se sujava na terra como um animal. Quando meu padrasto tentou segurá-lo, o homem reagiu mordendo sua mão como um cachorro descontrolado. Era surreal. Aquele amigo da família agora agia como um bicho, chegando a urinar e rolar no chão, uma cena grotesca que parecia saída de um pesadelo. Enquanto todos estavam em choque, Morgana permanecia impassível. Ainda assim, encontrou tempo para lançar um aviso à minha prima, dizendo que, ao completar 20 anos, teria um filho com um homem irresponsável. Para mim, ela disse algo que até hoje me atormenta, que eu teria 2 filhos, mas que um deles não sobreviveria ao nascimento. Ninguém sabia o que fazer. O caos continuava até que meu padrasto decidiu levar Morgana para casa, acreditando que isso traria algum alívio. E ele estava certo. Assim que Morgana entrou em sua casa, o homem, que ainda agia como um animal, caiu novamente no chão. Quando se levantou, parecia exausto, mas humano outra vez. Era como se uma força sombria tivesse sido arrancada dele no momento em que Morgana deixou a festa. No dia seguinte, ninguém conseguia encontrar uma explicação para o que havia acontecido. No entanto, o mais aterrorizante foi perceber que tudo o que Morgana havia dito naquela noite se concretizou. A mãe daquele homem faleceu exatamente 7 dias depois, de forma tranquila, como ela havia previsto. Minha prima, quando completou 20 anos, deu à luz um filho, mas o pai da criança a abandonou, exatamente como Morgana havia alertado. E quanto a mim, ainda carrego na mente a última profecia dela, sem saber se algum dia ela também se tornará realidade. Desde aquela noite, vivi muitas outras situações marcantes envolvendo essa mulher, todas elas reforçando minha convicção de que existem forças e mistérios que escapam à nossa compreensão. Obrigada por me escutarem. Me chamo Samuel Martins, natural de Corrente, no Piauí, Brasil, e esse é o meu relato. Eu confiei neste canal para dividir a experiência mais estranha da minha vida. Honestamente, não consigo explicar o que aconteceu, mas algo naquela casa me deixou convicto de que não foi coincidência ou acaso. Antes de tudo, quero esclarecer: não sou alguém com habilidades para ver espíritos ou receber mensagens em sonhos, nem minha família tem esse tipo de sensibilidade. Digo isso porque o que vivi foi tão surpreendente que eu havia acabado de me mudar para uma casa alugada em uma cidade do interior de Minas Gerais, por causa do trabalho. Já tinha adiantado o aluguel e pago o depósito com a ajuda do meu chefe, que até me emprestou dinheiro para facilitar. Eu trabalhava em Uberlândia e o trajeto diário seria cansativo demais. Instalei-me numa casinha a 2 quadras da Escola Municipal José de Anchieta. Na quinta-feira daquela primeira semana, enquanto me levantava da mesa após o jantar, vi um menino na sala da casa. Fiquei parado, olhando para ele e perguntei se era meu vizinho. Foi o que me veio à cabeça na hora. O menino, aparentando cerca de 7 anos, tinha pele clara, cabelo cacheado curto, vestia uma camiseta marrom com estampa de Dragon Ball, shorts vermelhos e sandálias. A iluminação da sala permitiu que eu o visse claramente. Mas, em resposta à minha pergunta, ele apenas me olhou e correu em direção à cozinha. Resolvi segui-lo, não correndo, mas apressado. Quando entrei na cozinha, ele não estava mais lá. A única saída do cômodo era pela porta por onde eu havia acabado de entrar. Revirei a despensa, o único móvel incluído na cozinha, e até abri a geladeira, mas ele não estava em lugar algum. Convenci-me de que ele era um vizinho brincalhão e que havia saído por algum lugar que eu não notei. Ainda não conhecia ninguém daquela rua, então não fazia ideia de como eram os moradores. Resolvi deixar para lá. Naquela noite revisei portas e janelas antes de dormir, pois, se uma criança havia conseguido entrar, qualquer pessoa poderia. Apesar de preocupado, me deitei certo de que a casa estava segura. No dia seguinte já não pensava muito no ocorrido, exceto quando saí para o trabalho e fiz questão de verificar se tudo estava trancado, mantendo o cuidado para que ninguém entrasse. Também olhei pela vizinhança tentando encontrar o menino.
Não queria causar problemas, só me apresentar e me enturmar com os moradores. Mas nunca o vi. Segui minha rotina por mais de uma semana. Foi só na quinta-feira seguinte, enquanto escovava os dentes antes de dormir, que novamente algo chamou minha atenção. Ao me dirigir ao quarto, percebi algo se mexer na cozinha. Virei o olhar e lá estava ele parado na entrada da cozinha. Dessa vez fazia gestos com as mãos, apontando para o chão. Dessa vez eu sabia que tudo estava bem trancado. Naquele instante, imaginei que o menino conhecia algum acesso secreto e estava apenas tentando me pregar uma peça. Por isso falei, agora em um tom mais firme. O que você está fazendo? Onde você mora? Isso que você está fazendo não está certo. Continuei caminhando em direção a ele e, bem diante dos meus olhos, ele simplesmente desapareceu. Não corri, nem me apressei. Fui para o quarto em silêncio, tomado por um choque difícil de descrever. Não foi exatamente um susto, mas o impacto de presenciar aquilo me deixou sem reação. Tive medo, é claro, mas não sabia o que pensar ou como agir. Ainda assim, o mais curioso foi o sono que me dominou naquela noite. Conheço bem meu corpo, e mesmo assim adormeci rapidamente, como se algo além do comum tivesse acontecido. Na manhã seguinte acordei com a lembrança fresca do que tinha visto. Porém, preferi atribuir tudo ao cansaço. Era mais fácil convencer-me de que havia imaginado a cena do que buscar explicações que não existiam. E assim, segui adiante. 4 dias se passaram até o próximo episódio. Naquele dia despertei no meio da madrugada, assustado por um sonho tão vívido quanto estranho. Eu estava deitado no meu quarto, do jeito que sempre durmo, tudo apagado e quieto. No sonho, porém, meus olhos estavam abertos e eu não conseguia mover o corpo nem pegar no sono. Foi quando ouvi claramente a voz de uma criança. Ela dizia que estava embaixo. Eu olhava ao redor, mas não via ninguém. A voz vinha dos pés da cama, mas era impossível haver alguém ali, já que meu colchão estava no chão, sem estrado ou base. No sonho, lembro-me de que a porta do quarto estava fechada. No entanto, despertei com a clara sensação de que a criança havia saído do quarto, repetindo a palavra embaixo enquanto abria a porta. Quando acordei, percebi que a porta estava realmente aberta. Nunca deixava a porta assim, ainda mais com a preocupação que tinha de alguém invadir a casa. Tentei me convencer de que talvez a tivesse fechado mal, e o vento a empurrou. Era a explicação mais lógica que consegui criar. Peguei o celular, distraí-me por alguns minutos e voltei a dormir. Era assim que eu lidava com aquilo, procurando explicações simples. Esses eventos, curiosamente, aconteciam em dias espaçados. Entre um e outro, nada de estranho acontecia. Minha rotina permanecia normal. Trabalho, casa, descanso. Pensava nisso, sim, mas não ao ponto de ficar angustiado. Foi na quinta-feira seguinte, chegando cedo do trabalho, enquanto ainda havia luz do dia, que voltei a vê-lo. Lá estava ele, caminhando calmamente em direção à cozinha, com o olhar fixo no chão. E mais uma vez desapareceu diante de mim. Entrei na cozinha, agora tomado por um medo real, e o procurei por todos os cantos. Não estava lá. O que percebi dessa vez é que sua imagem parecia diferente. Era como se ele fosse uma projeção, algo translúcido, sem a solidez de uma pessoa real. Naquele momento, eu me convenci de que era o estresse falando mais alto, embora não tivesse motivos concretos para isso. Estava bem no trabalho, minhas contas estavam pagas, minha vida parecia em ordem. Era a única explicação que me fazia algum sentido. Apesar de tentar racionalizar, não me sentia mais tranquilo naquela casa. Carregava comigo a sensação de que ele poderia aparecer a qualquer instante. Contudo, nada aconteceu novamente naquele dia. Naquela mesma noite, sonhei outra vez. No sonho, eu estava sentado na sala, vendo televisão. Tudo parecia normal, até que ouvi a voz de uma criança vindo de frente para mim, entre a TV e o sofá. Ele dizia quase desesperado que estava ali e que eu precisava segui-lo. A voz era clara, com o tom típico de uma criança daquela idade. Ele repetia que eu olhasse para Ali, que estava embaixo, implorando que eu visse o que ele mostrava. Mesmo sem vê-lo, eu podia ouvi-lo se movendo pela casa. A voz foi se afastando para a cozinha, sempre suplicando: Ali, Ali, por favor, me veja.
Acordei de repente sentado na cama quando ouvi o som de algo caindo na cozinha. Minha primeira reação foi pensar que alguém tinha invadido a casa. Não ia me deixar intimidar. Levantei-me decidido, gritando que a polícia já estava a caminho, misturando palavrões e acendendo todas as luzes pelo caminho. Quando cheguei à cozinha, encontrei tudo no escuro e em silêncio. No chão, 2 copos de plástico ainda balançavam, como se tivessem acabado de ser derrubados. Foi nesse momento que conectei os pontos. Aquele menino estava na cozinha. Não dava mais para negar. A casa estava trancada e a única explicação era ele. Dessa vez, fiquei genuinamente assustado. Notei algo estranho. Nos sonhos eu ouvia sua voz, mas não o via. Já quando estava acordado, conseguia vê-lo, mas nunca ouvi sua voz. E sempre havia aquela insistência na palavra embaixo. Na manhã seguinte, eu mal conseguia descansar. Dormia por curtos períodos e logo acordava, inquieto. Mais tarde, o proprietário da casa apareceu batendo à porta. Ele parecia agitado, quase em pânico. Conhecia-o apenas porque um amigo havia indicado aquele imóvel para aluguel. Naquela tarde, ele pediu que eu desocupasse a casa imediatamente, dizendo que devolveria todo o dinheiro do mês. Parecia estar em um estado alterado, como se estivesse sob o efeito de algo. Recusei. Havíamos assinado um contrato e eu não iria ceder tão facilmente. Apesar disso, ele insistia, não de maneira agressiva, mas quase implorando. Parecia assustado, como se carregasse um peso que não podia compartilhar. Eu acabei cedendo, com a condição de que ele também devolvesse o depósito naquele mesmo dia. Não sabia em que situação ele estava metido, mas ele aceitou sem hesitar. Mais tarde, enquanto recolhia minhas poucas coisas, ele apareceu novamente. Entregou-me o dinheiro exatamente como combinado e pediu, quase suplicando, que eu não tomasse nenhuma atitude contra ele por quebrar o contrato. Disse que outra pessoa ficaria na casa, mas não como inquilino. Ele se desculpou, dizendo que às vezes as coisas eram assim. Saí sem questioná-lo mais. Aceitei o dinheiro e fui para a casa de um amigo no centro da cidade, onde fiquei até encontrar outro lugar para morar. Foi só depois, quando já estava instalado em outra casa, que o menino voltou à minha mente. Não sei qual era a situação daquele homem, mas só consigo imaginar que algo muito grave aconteceu naquela casa. Talvez alguém tenha morrido ali. Talvez o menino estivesse tentando me alertar sobre algo enterrado naquele lugar. Ele insistia em embaixo, como se fosse algo que eu deveria ver ou saber. Mas até hoje nunca entendi por que nos sonhos ele falava, mas eu não o via. Enquanto acordado, eu o via, mas nunca o ouvia. E claro, a pressa do proprietário para que eu saísse reforçou essa sensação de que havia algo oculto. Por que devolver tudo tão rápido? Por que tanta urgência? Agora fico pensando, será que sonhos podem ser avisos? Alguém aqui já teve uma experiência parecida em que os sonhos alertaram sobre algo que, de alguma forma, se conectava à realidade? E mais, se você soubesse que um sonho pode ser um aviso, como reagiria? Existe algo que possamos fazer para evitar o que está sendo anunciado? Ou só percebemos o significado dos sonhos quando já é tarde demais? Gostaria de ouvir as teorias de vocês. O que significam os sonhos para cada um? Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Meu nome é Bruno. Sou um ouvinte frequente do canal, daqueles que não perde nenhum vídeo, especialmente porque costumo escutá-los durante o expediente. Meu trabalho me mantém bem ocupado e me obriga a me deslocar bastante, então sempre coloco os fones de ouvido para ouvir enquanto realizo as tarefas. Além disso, os dias longos me deixam precisando de algo que me distraia e torne o tempo mais suportável. Indo direto ao ponto, quero compartilhar algo que aconteceu comigo recentemente, na sexta-feira, 18 de outubro. Desde sempre tenho um interesse enorme por assuntos paranormais e fenômenos estranhos, mas nunca vivi algo tão marcante até então. Até aquele dia, meu contato com o sobrenatural se resumia às histórias que minha avó contava na infância, sobre bruxas e coisas desse tipo.
Quando pequeno, vivi algumas experiências curiosas, como na vez em que, aos 9 anos, me fantasiei para o Halloween e saí para pedir doces. Ao voltar para casa, tiramos uma foto para guardar de recordação, mas quando fomos vê-la, apareceu uma figura atrás de mim. Uma sombra alta e com chifres. Era impossível ser parte da fantasia que eu usava, pois eu mal tinha 1 metro de altura, e aquela figura atrás de mim ultrapassava facilmente 2 metros. Apesar disso, nunca vivi algo realmente impactante como o que aconteceu naquela sexta-feira. Eu trabalho em turnos de 4 dias seguidos, 12 horas cada, e depois tenho alguns dias de folga, geralmente 3 ou 4. Naquela sexta, saí do trabalho à noite e cheguei em casa pela manhã. Já tinha combinado com alguns amigos de irmos para umas cabanas. Por respeito ao dono do local, não vou revelar o nome ou a localização, pois não quero prejudicar o negócio dele. Saímos da minha casa às 10 da manhã, já que a entrada estava marcada para o meio-dia e queríamos evitar atrasos. Deu tudo certo, chegamos na hora exata. Para resumir, chegamos, compramos algumas cervejas e passamos as próximas horas aproveitando o lugar. Quando anoiteceu, o cansaço da jornada sem descanso pesou. Enquanto meus amigos ficaram ao redor da fogueira, que estava perto da piscina, eu me retirei para os quartos, que ficavam a uma distância de uns 10 ou 15 metros da fogueira. A cabana tinha 2 andares. No térreo havia uma sala de estar, uma cozinha e uma sala de jantar aberta, além de um banheiro escondido atrás de uma estante com toalhas e outros itens. No andar de cima ficavam 3 quartos. Por estar exausto, comi algo rápido e fui direto para o maior dos quartos, onde havia um armário grande que ia do chão ao teto, ideal para guardar nossas roupas e casacos. Esse armário era bem espaçoso, com aproximadamente 60 centímetros de profundidade, e decidi aproveitá-lo para organizar minhas coisas. Coloquei os fones e deixei uma música tocando no celular enquanto interagia em um grupo de chat com amigos. Em determinado momento, decidi ir ao banheiro para evitar precisar me levantar depois e acabei adormecendo aos poucos. Mas por volta das 4 da madrugada, acordei de repente. Levantei meio confuso e percebi que meu celular estava reproduzindo um vídeo antigo de relatos de terror. Isso não era tão incomum, pois frequentemente quando ouço outros vídeos no caminho para o trabalho, o algoritmo acaba iniciando automaticamente um vídeo assim, já que o escuto com frequência. O que me causou estranheza foi notar que a porta do quarto estava entreaberta e a luz do corredor apagada. Eu tinha certeza de que havia deixado a luz acesa e a porta fechada, já que era o único ocupante daquele quarto. Achei que algum dos meus amigos poderia ter dado uma olhada para saber se eu estava dormindo. Levantei, reacendi a luz do corredor e fechei a porta novamente. Espiei pela janela e vi meus amigos lá fora ainda acordados, rindo e compartilhando histórias. Ainda tremendo, encostei-me na parede e respirei fundo algumas vezes, tentando controlar as batidas aceleradas do meu coração. Meu corpo inteiro parecia congelado, como se qualquer movimento pudesse chamar a atenção daquilo que, momentos antes, pairava tão perto de mim. Olhei pela janela de novo, procurando o conforto de ver meus amigos ao redor da fogueira. Mesmo à distância, seus risos pareciam uma âncora para a realidade, algo que me lembrava que eu não estava completamente sozinho. Mesmo assim, hesitei antes de abrir a porta. E se aquela coisa ainda estivesse ali? Me deu vontade de me juntar a eles, então calcei os sapatos e comecei a descer as escadas. Porém, à medida que descia, senti o ambiente ficando mais frio, o que me fez imaginar que lá fora a temperatura estaria ainda mais baixa. Resolvi voltar para pegar um suéter e meu telefone. Ao retornar para o quarto, fui tomado por um cheiro muito forte, algo parecido com terra misturada com ovo podre. Presumi que vinha do banheiro, já que ele ficava logo abaixo do quarto. Não dei muita atenção ao cheiro, pois pretendia sair imediatamente e poderia resolver isso mais tarde. Fechei a porta e comecei a procurar o suéter no armário. Enquanto fazia isso, ouvi a porta se abrindo devagar. Olhei, mas não havia nada. Então deduzi que fosse o vento, já que a porta principal estava aberta para que meus amigos pudessem entrar e sair facilmente. Ignorei e continuei procurando o suéter. De repente, o celular começou a tocar muito alto, me assustando a ponto de o aparelho cair no chão.
Era um dos meus amigos me ligando. Coloquei o celular no silencioso e, antes de atender, ouvi novamente a porta se abrindo lentamente. Mas dessa vez havia algo ali. Um rosto pálido e assustador, com chifres, surgiu na fresta. Quando meus olhos se adaptaram à escuridão do corredor, vi que era uma criatura enorme, com mais de 2 metros de altura, vestida com algo vermelho como uma túnica ou casaco. O medo tomou conta de mim, e minha reação foi me esconder no armário. Enquanto tentava me enfiar no fundo do armário, pisei em algumas roupas espalhadas, e nesse momento, aquela coisa abriu a parte de cima da porta do armário com uma mão incrivelmente longa. O pavor me consumiu, e eu tentei me encolher ainda mais no fundo, fechando completamente as portas. O cheiro dentro do quarto agora era insuportável, quase me fazendo vomitar. Foi quando comecei a ouvir passos pesados subindo as escadas, como se algo grande estivesse se aproximando. Nesse instante, tentei desesperadamente decidir o que fazer. Sair correndo, tentar empurrar aquela coisa, buscar ajuda dos meus amigos, gritar ou continuar escondido. Mas o medo me mantinha imóvel. A porta do armário começou a se abrir lentamente e ouvi uma respiração pesada, semelhante ao som de um animal bufando. Embora tudo isso pareça absurdo, eu juro que senti algo gigantesco pairando ao meu redor, como se estivesse me cercando. Depois disso, ouvi aquela coisa se afastar. Os passos pesados ecoando me deram a certeza de que ela recuava. Enquanto tentava controlar a respiração e me acalmar, novos passos começaram a subir as escadas. De repente, a porta do quarto se abriu com força, a luz acendeu e um dos meus amigos chamou meu nome em alto e bom som. Ainda tremendo, saí do armário. Eles ficaram um pouco assustados com o meu estado, mas logo deduziram que eu estivesse tentando pregar algum tipo de susto neles. Sem dizer nada, saí apressado do quarto e fui direto ao banheiro. Enquanto isso, eles cochichavam entre si, tentando entender o que estava acontecendo comigo. A única coisa que consegui dizer foi que tinha tido um pesadelo. Durante o restante da noite, evitamos tocar no assunto, mas eu, por dentro, continuava completamente inquieto. No dia seguinte, o tema voltou de forma natural quando começamos a conversar sobre histórias de terror. Foi nesse momento que finalmente reuni coragem para contar tudo o que havia acontecido. O silêncio dominou a roda por alguns instantes, até que um deles quebrou o clima e admitiu algo estranho. Antes de subir para me buscar, ele tinha ido ao banheiro e, enquanto estava do lado de fora, ouviu passos pesados no andar de cima. Tentou acreditar que era apenas eu me movimentando. Mas não era só isso. Outro amigo que estava perto da fogueira disse ter notado algo peculiar no meu quarto. Por um breve instante, ele viu o que parecia ser um pequeno fogo acender e apagar rapidamente. Depois, afirmou ter me visto espiando pela janela, como se tivesse acendido e apagado a luz algumas vezes, sem fazer nenhum movimento perceptível. Ele presumiu que eu estava prestes a descer para me juntar ao grupo. O que mais nos deixou sem palavras veio em seguida. Uma figura alta, coberta por algo vermelho, parecia se mover pelo quarto. Esse mesmo amigo achou a princípio que era eu mexendo nas cobertas ou algo assim. Mas o jeito como aquilo se movia e a silhueta que ele viu não pareciam humanas. Assustado, ele resolveu chamar outro amigo para que ambos fossem me buscar. Todos ficamos profundamente assustados. Decidimos então juntar nossas coisas e dormir todos juntos na sala, buscando alguma sensação de segurança. Na manhã seguinte, fizemos um café da manhã rápido, arrumamos as caminhonetes e saímos do lugar o mais rápido possível. Embora alguns tenham tentado me convencer de que tudo não passou de um sonho ou fruto da minha imaginação, os relatos coincidentes e as coisas que meus amigos viram deixam poucas dúvidas. Algo aconteceu naquela cabana. Sabemos que há algo lá, mas nenhum de nós tem coragem de voltar para descobrir o que realmente é. Concordamos em nunca mais retornar nem mencionar esse episódio. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.